tem várias perspectivas pelas quais a gente pode ver o problema da salvação. O problema no sentido de pensamento, né? De elaboração. Aí hoje, considerando o público que está aqui, nós vamos nos arriscar um pouquinho aí para um lado ácido, ousado dos pensamentos que tem a ver com a salvação, né? Aí é bom que quem tiver de ver, vai ver, e quem não for dar conta de ver, não conseguirá ver e pensar essas questões. Mas vamos começar naquele conceito básico que a gente vai continuar nos outros dias, né? Quando a gente fala de salvação, a gente tem várias crenças no universo desde sempre. As pessoas geralmente se reúnem, as pessoas estão buscando a divindade porque elas estão querendo paz, prosperidade, elas estão querendo integrar-se umas com as outras. Então, nesse sentido, não tem uma ideia de salvação, tem uma ideia de um processo pessoal. Por exemplo, religiões que acreditam em existências prévias e existências posteriores, as religiões reencarnacionistas, elas entendem que a justiça divina se completa nas minhas múltiplas reencarnações. Então, não tem um alvo a alcançar. Já as crenças de origem mais judaico-cristã, vamos resumi-las assim, né? Monoteístas, por assim dizer, elas pensam o seguinte: olha, Deus criou os seres humanos plenos, maravilhosos, capacitados. E essa capacidade envolvia a gente ter comunhão com Ele. O ser humano, espontaneamente, como até hoje acontece, ele se perdeu. Daí vem a ideia de salvação, que vem do grego soteria, que tem aquela ideia de restauração, de salvação, de conserto, de reconciliação. Daí também o termo teológico soteriologia, né? São os estudos que têm a ver com essas reconciliações. Então o que acontece? Entende-se, né, a partir da nossa tradição cristã, que o ser humano já nasceu em pecado, conforme nós já vimos nos estudos anteriores, e que ele precisa de salvação. O que seria a salvação? Voltar ao contato com o Criador. E na verdade as Escrituras foram escritas assim, embora dentro da capela da religião judaica, a gente precisa mostrar para o mundo como é que Deus se revelou a nós, quem se converteu ao Deus de Israel vai ter que adotar determinadas medidas judaicas, mas o próprio Deus em pessoa veio aqui e falou assim: não, isso aí se tornaram as segundas, ou por que não dizer as últimas coisas, até não se tornar coisa nenhuma. Os ritos dos judeus é para os judeus, o que eu tenho é com a salvação do ser humano, e para isso eu abri os portais, está tudo solto. A única coisa a qual vocês têm de se prender é a minha presença. Essa é a concepção de salvação de Jesus. Mas a salvação, ela continua em Cristo, porque ele chega e fala para os discípulos no final das coisas, né? Quando ele está para ir embora para o céu. Ele fala: olha, sigam por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, ou seja, vão anunciando a boa nova. A gente lê o evangelho, um termo clássico, não. Traduzindo lá para o grego koiné ou para o aramaico. Na medida que vocês forem seguindo, anunciem que coisa boa aconteceu, coisa nova aconteceu, tem uma notícia. Eu estive aqui entre vocês, eu ressuscitei, e para tal, ou seja, já prevendo que o mundo não tem interesse nessa boa nova, eu dei a vocês poder. Em meu nome, na medida que vocês forem seguindo, vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar novas línguas, quando for o caso, né, o ritual da serpente, né? Mas quando for o caso, se a serpente invadir uma reunião de vocês, vocês não perecerão. Vocês imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Essas são as garantias de que vocês precisam viver anunciando essa boa nova. Ou seja, a ideia de salvação não está aí, a humanidade precisa ser salva. O que a gente faz? A gente constrói monumentos, movimentos, ideologias para a gente ficar cultuando os nossos pensamentos. Na verdade, a ideia é outra. Gente, vocês têm que ir caminhando, vocês têm de ir anunciando. E o anunciar, ele tem um contexto específico, igual agora aqui, ó. A gente está reunido aqui agora com pessoas que têm uma caminhada no Evangelho, mas que quando a gente
senta aqui para pensar em algumas coisas, a gente tem um propósito, ó, lá no tubo, a gente sonha que alguém vai ver isso. Isso é anunciar a boa nova. No outro dia a gente se reuniu aqui, não, vamos à casa de alguém. Isso é anunciar a boa nova. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia de salvação, ela prevalece nos nossos atos. Porque qual que é a tendência dos cristãos? É a gente enfatizar a comunhão. Aí a comunhão vai virando fascismo, porque você vai se reunindo, né, no entorno do fátio, aí com todo mundo reunido ali, aí vamos comemorar os 522 anos da Reforma. 522? Foi 1516? Então... 506 anos da Reforma. Um outro grupo, vamos comemorar o que aconteceu na Rua Azusa do movimento pentecostal. O outro movimento, vamos comemorar porque agora nós temos uma igreja que salva a galera jovem. Aí o outro bota um púlpito de prancha na igreja. Aí tem vários protofascismos, como diria o Ciro Gomes, né? Protofascistas espalhados aí, fingindo de evangelho. E na verdade não era para a gente fazer fascismo nenhum, era para a gente ser caminhante, abertos, sem parar, né? Aí hoje a gente vai parar um pouquinho aqui, como o apóstolo Paulo fazia naquelas reuniões onde o cara até caía do andar lá, de tão cansado que ele estava. Ou seja, aquela mensagem de Paulo talvez não serviu para nada para aquele sujeito que caiu lá. Mas a queda e a ressurreição dele, do rapazinho, serviu para testemunho de que a mensagem tem que ser anunciada, ainda que às custas de alguém caindo de sono de uma janela. Porque a humanidade precisa de salvação. A humanidade precisa de sotéria, não de santeria, mas de sotéria. Né? E aí, hoje, considerando quem está aqui com a gente vai entrar num terreno um pouco ácido desse assunto, para depois a gente chegar nas questões mais preliminares. Vamos fazer a ordem inversa, não tem problema, tudo é salvação. E é legal, então, que antes da gente ler o que eu queria abrir aqui no preâmbulo, eu queria, então, Tiago, que você lesse primeiro aí, ó, 1 Pedro 1, do 16 ao 21, e vamos ouvir atentamente essa leitura. Está tudo pertinho aí. 1 Pedro 1, do 16 ao 21. O capítulo 1, né? Isso. 16 ao 21. Isso. Eu vou confiar na sua leitura, nem vou ler aqui. Então, 1 Pedro 1, 16 ao 21. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vocês têm ideia do que vocês acabaram de ler, que a gente acabou de ouvir aqui, da leitura do Tiago? Isso é um pescador escrevendo. O pescador, o que eu quero chegar aqui primeiro? No estilo do que está escrito. O que é salvação? Salvação é, antes de tudo, a salvação da nossa personalidade. O Pedro, de temperamento sanguíneo, espontâneo, falava antes de pensar. Ele teve que entrar na salvação da própria alma, teve que aprender a escrever, teve que aprender a ser líder. Quer dizer, ele não passou por nenhuma escola formal judaica, mas na escola do Espírito Santo que ele passou, né, ele teve que aprender a escrever. Olha o texto do cara. Essa é a primeira coisa. Mas tem uma coisa central que ele está falando aí, que vai ser repetida por outros escritores. Então, vamos segurar aí 1 Pedro 1, 16 a 21. Agora, Apocalipse 13, versículos 7 e 8. Pertinho aí. Que é o filho do trovão que vai escrever agora já velhinho.
Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade. É isso mesmo? Sim. 13, 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles os nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aí é o velhinho tendo que formalizar suas visões. Ainda tem um outro texto, em Apocalipse ainda, lá do 17, versículos 7 e 8. É legal a gente, né, ouvir e ter isso em mente. Sim. O anjo, porém, me disse... É o 17, né? 17. É 17? 7 e 8. 7 e 8, né? O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que vistes era e não é. Está para a energia do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e que não é, mas aparecerá. Quer dizer, de tudo isso que ele leu aí, tem uma coisinha que chamou a atenção da gente aí? Tem. E por fim, 2 Timóteo 1 e 9. 2 Timóteo 1 e 9. Porque nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. O que a gente pode observar de comum nessas 4 passagens que você leu? 4 ou 5, né? O que a gente pode observar de comum aí? Porque aí a gente tem que ir ao texto bíblico, que é a palavra de Deus para os cristãos, né? O que a gente vê em comum? Primeiro, você tem um aspecto positivo aí. Pedro vai dizer, e Pedro tem uma autoridade visceral para dizer isso, porque ele simplesmente andou com Deus em pessoa. E ele vai dizer que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. E aí a salvação é você saber isso. A humanidade foi criada sob a insígnia da redenção. O Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Isso, todas as discussões teológicas de Deus é soberano, ele sabia que a gente ia pecar, ele não esperava que a gente fosse pecar. Deus é soberano, ele sabia que ser humano é ser humano. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou, se você quiser aperfeiçoar um pouquinho o que o Pedro não entendeu direito, o Cordeiro foi morto em meio à criação do mundo, né? Ou seja, o mundo foi criado em meio à morte do Cordeiro. Essa é a salvação, essa é a garantia. Aí vem as divisões teológicas de universalismo, que não vai ter punição, blá 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 blá. Aí nos outros textos que você leu, o que a gente tem? Por exemplo, o texto que fala sobre a besta e sobre a mulher que estava sobre a besta. O João não esconde, ele vai dizer, tem gente, num texto ele vai falar, tem gente que tinha um livro escrito, o nome escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo. E a última referência que você leu do Apocalipse, tem gente que não tem um livro escrito na vida antes da fundação do mundo. Ai meu Deus, aí os calvinistas, né? Daqui a pouco nós vamos entrar nessas questões. E o de Timóteo, lê de novo, Timóteo 1 e 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Isso. Ou seja, se a gente não vai para um congresso falar essas coisas, alguém tem que saber dessas coisas, porque elas estão escritas aí, elas não são escritas aí à toa, né? Nenhuma escritura é inútil, toda escritura é proveitosa nesse sentido. Por que ela é proveitosa? Porque nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor e a escritura, ela é proveitosa. E aí o Paulo está dizendo que essas coisas todas não foi por nosso merecimento, mas elas estavam antes de a gente sequer existir.
Só que nós estamos lendo o quê? O que é salvação nesse caso? É você entender um pouquinho desses mistérios. E entender um pouco dos mistérios também vai nos colocar em confrontação com Deus. Porque nada dessas coisas pode ser entendido sem a gente ter em mente o fato de que Deus é amor. O mesmo João que escreve no Apocalipse, que tem gente que não tem o nome no livro da vida desde antes da fundação do mundo, é o mesmo João que vai dizer, Deus é amor, eu andei com ele, eu sei quem ele é. Por quê? Aí você já abandona as discussões teológicas para lá e vai entender o seguinte, que é o que nós vamos entrar daqui a pouquinho. Se Deus é amor, eu não tenho que resolver essa questão com explicações teológicas. Eu tenho que resolver essa questão, primeiro, confiando que Deus é amor, e segundo, desconfiando da minha percepção. Alguma coisa está errada com a minha percepção nesses textos aí. Né? Salvação é isso, é você visitar os limites da sua consciência em Cristo. Você pega, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 8, você tem um texto ali que vai falar sobre os limites da consciência. Ó. Deus não vai exigir que ninguém tenha consciência vituperada, mas Deus convida a gente a confiarmos nele a ponto de falar, olha, tenha a ousadia de comer comida sacrificada a ídolo, cara. Você não anda com o único Deus? Por que você está comendo de comida sacrificada a ídolo? Né? Eu sou da geração que se eu comesse as balas de Cosme e Damião, eu ia apanhar. Sendo que na minha Bíblia já estava escrito que eu sou servo do Senhor, que tudo recebido com ação de graça não é recusável. Né? Salvação é você ter isso, a metanoia, o arrependimento, é você ter isso. Aliás, antes da gente aprofundar um pouquinho nisso, tem uma coisa muito bonitinha, uma tabelinha que eu encontrei, eu gosto muito dela. Quando a gente fala sobre a salvação, ó, que essa salvação da qual a gente vai falar um pouquinho ainda hoje, ela é operada em 3 tempos, tem 3 operações, tem 3 aspectos e acontece em 3 ocasiões. Isso que a gente chama de salvação. Né? Primeiro, o que seria a salvação no passado? É o que a gente vai chamar de justificação. O que é justificação? Deus olhou todo o nosso passado e falou assim, está salvo. A justificação ela é a salvação da penalidade do passado. Se a gente fosse olhar o nosso passado, não tinha para ninguém. A gente vai chamar de justificação. E quando é que ela aconteceu oficialmente? Na cruz. Jesus disse, né? Quando eu for erguido no madeiro, atrairei todos para mim mesmo. Eu acho legal porque... Legal não, eu acho curioso, porque o mesmo teólogo que entende isso, que a justificação é a operação da salvação em relação ao nosso passado, é o mesmo pessoal que fala assim, e Salomão não foi salvo, Davi não foi salvo, porque não tinha o Espírito Santo. Eles dividem a Bíblia, né, entre o Deus do Antigo Testamento, Jesus e o Espírito Santo. Então eles entendem que todo mundo se perdeu. Quando a justificação é isso, ó, quando ele foi erguido do madeiro, ele atraiu todos para si mesmo, vai dizer um texto. O outro texto vai dizer, quando ele foi elevado, também significa que ele foi às profundezas da terra. Então, é uma elevação cósmica. Ele foi aos anjos ser adorado, ele foi ao inferno resgatar todo mundo. Essa é a justificação. E a gente tem que entender isso para a gente saber a profundidade do amor de Deus, porque isso é salvação. Então é a salvação no passado. Mas a gente tem também a salvação no presente. Salvação no presente, como é que ela é operada? Pela santificação. Né? A gente vai ter uma meditação sobre isso nos próximos dias. Mas a gente sempre confunde santificação com desumanização, né? O cara fica tão santo que ele vira a igreja de Éfeso e tem que ser repreendido por Jesus. Eu vou apagar a sua lâmpada, você está santo demais. Santo demais é blasfêmia. Basta você ser santo. O que é santo? É você saber que você está no mundo, que está todo contaminado, mas você está em Cristo. Né? Então a santificação é a operação da salvação que acontece no presente. E ela vai nos salvar de quê? Se a justificação nos salva da penalidade do pecado, da condenação, a santificação ela vai nos salvar do poder do pecado. Ou seja, eu continuo sendo pecador, eu continuo habitando no mundo de pecado, mas o pecado não me domina mais. Daí que vem aqueles provérbios de crente, né? Um crente santo, ele não vive na prática do pecado, ele peca por acidente. É isso. Está me salvando do domínio do pecado. De maneira que alguém que se percebe santo, mas ele vive na prática do pecado,
do pecado que a gente consegue detectar, porque pecado nós somos. Mas aquele que vive na prática do pecado, ele não está santificado. Porque uma das capacidades que o Espírito Santo nos dá ao habitar em nós é nos salvar do poder do pecado presente. De maneira que você se sente a pior pessoa do mundo. Eu já tive vários momentos da minha vida que eu falo assim, gente, eu não nasci para isso. Eu não presto nem para pecar, graças a Deus. Até para pecar eu sou uma porcaria. Isso é a santificação em nós. Isso não é motivo de orgulho, isso é motivo de esperança. Ele é a minha esperança de que eu não vou sucumbir ao pecado presente. E aí, como é que a ocasião que isso acontece? Porque se a justificação aconteceu na cruz, no momento histórico da crucificação, a santificação ela acontece num contínuo, no constante andar com Deus. E esse andar com Deus ele é muito polêmico, porque uma hora eu estou próximo de Deus, outra hora eu estou muito distante. E aí a santificação vai se dando de acordo com aquilo que Deus disse para Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Mas tem hora que o Abraão está na presença de Deus, mas ele não está interessado em Deus. E aí a santificação opera de maneira mais fraca. E o último processo da salvação, que acontece no tempo futuro, é a glorificação. Que a gente vai ser salvo da presença do pecado. Então, na justificação nós somos salvos da sentença do pecado. Na santificação nós somos salvos do poder do pecado. E na glorificação nós somos salvos da presença do pecado. Ou seja, um novo céu, uma nova terra, que a gente não consegue nem imaginar, porque eu não consigo ver nada sem o pecado. Mas a gente saindo daqui, ou isso aqui sendo transformado, aí não tem mais pecado, não tem mais choro nem pranto. Que a gente não chora só pela dor, a gente chora pelo desgosto da gente não conseguir, como diz aquela velha música do Kleber Lucas, eu não sou tudo aquilo que é? Que eu queria, eu não sou tudo aquilo que eu queria, mas sou tudo aquilo que eu queria ser. Isso. É mais ou menos isso, eu esqueci da música, é linda a música, E aí, quando é que isso vai acontecer? É quando Jesus voltar. E Jesus voltar é um evento dinâmico, Seja ele voltando sobre as nuvens, que era o que os apóstolos esperavam, seja ele voltando, na verdade, é eu indo para ele. A volta de Jesus é a gente indo para ele. Jesus já voltou para muita gente boa, que foram para ele. Então é isso, salvação no passado, no presente e no futuro. A justificação é a salvação no passado, a santificação é a salvação no presente e a glorificação é a salvação no futuro. A salvação no passado é o meu livramento da penalidade do pecado, a salvação no presente é o meu livramento do poder do pecado e a salvação no futuro é o meu livramento da presença do pecado. A salvação no passado aconteceu na cruz, no sentido histórico. A salvação no presente acontece com eu sendo crucificado em Cristo todos os dias, porque eu ando com Ele. E a salvação no futuro vai acontecer quando Jesus voltar e mudar toda essa coisa aqui. É bonitinha essa formulação, Eu acho legal. Porque isso nos dá paz para a gente agora tomar um ácido. O pessoal fica aí viajando na ayahuasca. Vamos para o ácido agora. Ácidos conceituais. Vocês aguentam? Aguentando. Só um pouquinho. Não vou me aprofundar muito, não. Se der sono, vocês podem se levantar, porque vai dar sono. Então, essas referências que o Tiago leu para a gente pode resumi-las na seguinte frase. Antes de qualquer coisa que pudermos pensar acerca da salvação, temos de ter em mente o fato anterior e constituinte, fundamental de todas as coisas. Qual que é o fato anterior, constituinte e fundamental de todas as coisas? É o que está escrito nesses tantos de textos que ele leu. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo e desde os tempos eternos. Pronto. A eternidade, a existência, a percepção, tudo foi criado sob a insígnia da salvação, porque o Cordeiro foi imolado. E essa é a percepção dos apóstolos. Quem está falando aqui é Pedro, é Paulo e João. Autoridade apostólica para falar isso, Aí, tendo isso bem firmado em nossas mentes, fica fácil compreender que a redenção precede a criação e, consequentemente, precede toda a perdição presente na criação desde a queda.
Solucionado, né? O problema é que o crente não consegue gostar disso. Oi! Esse cara está anunciando que tem uma chance de todo esse povo perdido ser salvo? Uai, se tudo foi criado sob a insígnia da redenção, meu filho, vá brigar com Deus. Eu nem vou discutir isso com você. Isso é verdade das Escrituras. A mesma Escritura que está dizendo assim, olha, fomos separados antes da fundação do mundo. E tem gente que não tem o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Aí é que a gente vai se atrever um pouquinho em algumas coisas aqui agora. E quem tiver de entender depois, vai entender. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que significa dizer que tudo vem de Deus. Estou com os estudos sobrando aqui, se vocês quiserem, tá? Acompanhar. Está no tópico 1 aí. Ó. O que significa dizer que tudo vem de Deus? Fiquem despreocupados que eu não vou usar essa folha toda hoje. O que significa dizer que tudo vem de Deus? Eu acho que você tem uma versão dessa, Natália. Agora tem um pouco. Então dá para usar aqui. Quase levar se aquela estiver desgastada. Tá bom. Primeira coisa, significa que Deus criou todas as coisas e que nele tudo subsiste. O que é que diz lá em Colossenses, versículo 1? Todas as coisas foram criadas nele. E ainda é detalhe, quer principados, quer potestades, quer seja aquilo que você acha bom, quer seja aquilo que você acha ruim, o bem e o mal estão em Deus. Ai, Deus é o criador do mal? Não, é porque Deus é tão perfeição e tão amor que o bem, ou melhor, que o mal, inerentemente existe como alternativa abstrata, conceitual. Se eu sou a perfeição do amor, se eu sou a perfeição do bem, e eu criei seres inteligentes, os seres inteligentes podem não gostar de quem eu sou. Aí nasce o mal. Né? É isso que a gente pode pensar com as nossas pobres mentes racionais greco-romanas. Né? Essa é a primeira verdade. Segundo, significa que tudo vem de Deus, né? Significa que também somos todos filhos da natureza. É a parte que os crentes não gostam. Olha só, nós temos uma narrativa nas Escrituras. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. O próprio autor bíblico não tinha consciência do que ele estava escrevendo. Mas o que ele está descrevendo é o seguinte: antes de Deus criar o homem e a mulher, tem um texto anterior que vai dizer que Deus deu ordens. Produza a terra enxames. Haja luzeiros para o dia. Haja isso. Deus criou todas as coisas. Tudo foi criado sob a insígnia dele. E Deus criou o homem e a mulher. E disse a esse homem e a essa mulher: reproduzam. Uma coisa está encadeada na outra. O tópico anterior diz o quê? Tudo subsiste nele. Mas tudo que subsiste nele não significa necessariamente que tem que ser tudo um projeto dele. Porque a liberdade significa também que as criaturas que ele criou vão fazer algumas coisas pendendo para a vontade dele e pendendo para longe da vontade dele. E é aí que a gente não consegue entender que certos processos de reprodução também passam longe da vontade dele. E aqui eu não estou querendo colocar em alguém uma neura reprodutiva. Ai meu Deus, esse espermatozoide é divino, esse não é. Não é isso. O que eu estou dizendo é o que Jesus falaria: tenham paz. Aqui a gente está usando um pouquinho hoje, que essas coisas não dá para a gente ficar usando com elas todo dia, não. Né? Mas Jesus diz: fiquem em paz, porque se você está aqui ouvindo esta palavra, a vida de você está garantida. Gente, se tem uma fé que eu tenho aqui nesse momento agora, que é a minha salvação neste momento, é a plena certeza de que eu estou falando aqui sob a insígnia da graça, exercendo o dom que Deus me deu para pessoas que têm que ouvir. E tenho certeza de que quem vai ouvir pelo tubinho ali é quem tem que ouvir. Quem não tem que ouvir nem vai se interessar. Eu falo assim, o que o Calvino fez na teologia? Ele criou essa coisa. Nossa, Deus criou umas pessoas para a salvação e eu sou petição? Não. Ele criou umas pessoas com o nome escrito no livro da vida e outras não. Estão entendendo o que eu estou falando? Que o mesmo Deus... Como é que é? Você estava falando que elas nem se perguntam por Deus. Isso, não se perguntam, é porque nem sentem falta. Aí você começa... Por que eu acho que eu tive assim, a alegria de ver essas coisas? Para eu dar razão a Deus. Tá vendo? A gente não resolve ateísmo contestando Deus, a gente resolve
o ateísmo é dando razão a Deus. Olha só, a pessoa nem sente falta, por que eu estou com dó de quem nem sente falta? E são pessoas boas, são pessoas de caráter, nesse sentido que você vai vendo que o ser humano é também um animal. Ele é racional, mas ele é um animal. Ele pode se guiar por princípios, por propósitos, e pode atribuir isso tudo ao esforço dele mesmo. Para essas pessoas, até onde a minha consciência consegue entender, não haverá nem céu nem inferno. Elas foram produtos de uma humanidade que está caída. Algumas vão viver moralmente e outras vão viver devastadamente, né? Acabam virando pessoas poderosas que dão muito trabalho, mas quando a vida delas acabar, acabou. Quem se preocupa com salvação ou perdição é quem tem o nome escrito no livro da vida, né? Por exemplo, blasfêmia contra o Espírito Santo é uma operação feita por quem tem um nome escrito no livro da vida. E mesmo tendo o nome escrito no livro da vida, olhou para Deus e falou assim, vai catar coquinho. Essas pessoas são as candidatas a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, essa pessoa, por exemplo, que eu estou citando aqui, que nem pergunta por Deus e que sofre dramas humanos pesados e que sobrevive a esses dramas, aí você vai tentar salvar, comete a blasfêmia de querer ser Deus sobre a vida de quem quer que seja, aí Deus fala assim, vai babaca, vai babaca. E agora, vai me dar razão? Eu aprendi isso nos meus 47 anos. Né? Então, o que você tem aqui? Primeiro, todos somos filhos da natureza e de suas leis, né? Para isso nós temos na Bíblia um livro chamado Eclesiastes, que vai fazendo essa análise fria, e nós temos João 1, 12 e 13. Essa é bom a gente ler. João 1, 12 e 13. Mostrando que todos somos filhos da natureza. Os salvos e os não salvos. Né? E quando eu falo agora de não salvos, eu não estou falando mais daqueles que rejeitaram a salvação. Estou falando até daqueles que não têm consciência e nem terão e foram produtos humanos. Leia. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês perceberam um negócio aí? Esse é um amigo de Jesus, tá? É o cara que foi o último a sair da cruz. Os apóstolos todos fugiram, mas o João, que alguns acham que ele é efeminado, a feminilidade santa dele foi igual a das mulheres. Ficou com Jesus até o último minuto na cruz. É esse cara aí que está dizendo, olha, tem gente, todo mundo foi feito por ele, mas tem uma turma que vai recebê-lo. E a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A saber, ou seja, quem são esses? Aqueles, leia de novo o finalzinho, para ser bem bíblico, hoje eu sou um cristão bíblico. Os quais não nasceram do Tá. sangue, Isso. nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo aí é que o contrário é verdadeiro. Ele está dizendo, tem gente que nasceu de Deus. Ah, eu sou testemunha disso. Meus meninos, cada um deles tem uma promessa de Deus. O menino tem promessa 2 anos antes de ser fecundado. É gente que nasceu de Deus. E Deus se comunica. Deus fala. Né? Claro, isso não tem que ser também uma regra. Ah, o meu falou do filho do Leleco 2 anos antes. Não, é por causa das coisas que eu ia passar na vida. Então, quando eu achasse que estava muito pesado, eu tinha que lembrar dessas questões. Né? Por exemplo, se Deus não falou nada da sua criança, não tem nada a ver. Você é de Deus, eu não tenho a menor dúvida que o que vocês fizeram é de Deus. Né? O que vocês fizeram. A festa santa. Então, o que acontece? Mas aí o mesmo texto que fala que algumas pessoas nasceram de Deus, alguém fala assim, não, está falando é do novo nascimento. Mas Deus, o novo nascimento só vai vir em quem nasceu de Deus. Os outros, está dizendo o quê? Que eles nascem da vontade da carne, que eles nascem da vontade do homem. Quer ver, ó? Eu não quero aqui banalizar essas práticas, mas, por exemplo, uma mulher que não tem condições financeiras e que vai dar até o que ela não tem para ter um filho aos 75 anos. Ela pode ter esse filho, ela pode dar uma fortuna para ter esse filho, mas eu
preferiria fazer uma pergunta no meio disso, porque o ser humano adora questionar Deus. Eu questionaria a minha prática. Por que eu estou fazendo esse esforço todo para ter uma criança? Mas a criança veio. É isso. Existem pessoas que são feitas à vontade da carne, inclusive de muita fortuna. Eu sei que eu estou falando aqui é muito perigoso, assim, isso é passivo de crítica. Ah, você está julgando uma mulher na vontade dela, tal, tal. Só estou dizendo o seguinte, a gente tem que se perguntar sobre certos esforços. Seja para arrumar um emprego, seja para casar com alguém e seja para fazer neném. Tem hora que a natureza se impõe. Você deveria reverenciar a natureza, cara. Tanto é que você vai vendo isso, né, nas escrituras. Quem é que Deus elegeu para ter filhos? Eram mulheres estéreis. Para ficar claro, veio por vontade de Deus. Aí, se Deus deu filhos a mulheres estéreis, por que eu vou ter que gastar minha fortuna para ter um filho? Né? Eu não quero julgar o destino de ninguém, mas a origem a gente pode julgar pelo texto bíblico. Aliás, é bom ficar enfatizado isso. Não se está aqui julgando o destino de ninguém. A gente está avaliando as origens. As origens das escrituras nunca esconderam. Tem gente que nasceu por vontade de Deus, como tem gente que nasceu por vontade da carne. Quer ver um exemplo de alguém que nasceu por vontade da carne? Um pai desgraçado, porque não tem outro termo para esse cara, que vem molestando a própria filha até ela engravidar dele. Alguém mesmo vai conseguir pensar que essa gravidez veio de Deus? Não é? Ah, mas aí você está dizendo que a criança é perdida? Não, eu estou falando da origem, a origem dela é perdida. Ela não pediu para nascer, mas a fecundação é um processo humano. Agora, Deus é misericordioso, Deus está salvando em lugares que a gente nem imagina. Deus salva até ET. Se Deus faz uma mula falar, quanto mais salvar um filho fruto de incesto, embora seja uma coisa muito complicada na cabeça da própria criança. Né? Se a gente entendesse essas coisas com essa agudeza com a qual a gente está pensando hoje, num instantinho os crentes iriam parar de brigar com a questão do aborto ao qual as mulheres deveriam ter direito. Hoje eu mandei uma mensagem para uma pessoa aí que está... Aí que o Lula quer abortar e botar aqueles abortos horrorosos de fetos formados. Falei, ó, primeiro que é mentira, o Lula não está falando desse aborto. Segundo, você está preocupado com o que o Lula está falando, sendo que o Bolsonaro está fazendo uma desgraça neste dia no país? Então a gente, mesmo os filhos de Deus, são cabeça dura. Eles ficam questionando Deus e não questionam os seus limites, né? Porque alguém que tem um mínimo de bom senso, aquela contenda que teve no Brasil sobre a menina de 10 anos que precisava abortar. Eu falava isso com as pessoas. Cheguei a gravar um vídeo na época, né? Gente, quem é que consegue imaginar que Deus estava nisso? A menina já vinha sofrendo estupro desde os 6 anos de idade. Ela engravida aos 10. E aí os crentes agora querem que aquilo seja um produto divino. Não. Está aí um feto que foi fecundado conforme a vontade da carne, uma vontade criminosa da carne. Qual que é o papel do Estado? Eliminar. Aí, se Deus... Olha, se Deus tiver uma coisa dessa, o Estado vai agir como Estado e Deus vai agir como Deus. Ou seja, eu não estou aqui pregando a favor de aborto, o que eu estou pregando é sobre a seriedade da existência. Salvos feitos por Deus deveriam ter essa seriedade sobre a existência. O que eu posso fazer como ser humano caído e falho? É proteger a menina de 10 anos. O feto, graças a Deus que ele não sobreviveu. O que você ia falar para o feto? Ah, meu tio me comia desde os 6 anos de idade. E aí eu tinha 10, nem útero direito eu tinha. E você? Olha o que a gente gera em nome de Deus. Se isso não é blasfemo quando um filho de Deus está pregando uma coisa dessa. Né? Então, só para fechar esse bloco. Eu não estou aqui definindo o destino de ninguém. Agora, a origem, eu estou vendo pelas escrituras. Ela é pelo menos tríplice, né? Estou para falar o quê? Que somos todos filhos da natureza, inclusive filhos de uma natureza caída. Onde tios estupram sobrinhas e acabam engravidando as crianças que elas são ainda. Aí eu coloquei aqui o ponto 3. Os seres inteligentes, ditos evoluídos, como os anjos, os demônios, os homens, não têm o poder de criar, mas, uma vez decaídos, criaram a obsessão de manipular a natureza. Isso aqui está parecendo uma sessão do STF, né? Como diz o ministro Edson Fachin,
Eles não têm o poder de criar, mas eles criaram a obsessão de manipular a natureza, diz o ministro Edson Fachin. Incluindo a humana, não é? O que são os avanços reprodutivos? É a obsessão humana caída de manipular a natureza. Ou seja, o poder criador divino está aí? Está, mas ele está agora atravessado pelas manipulações humanas. Esse desejo será totalmente cumprido quando do governo do anticristo. Por isso que eu pedi para você ler referências que se referiam ao anticristo. Porque chega lá, todos quantos não tinham o nome escrito no livro da vida adorarão a besta. Né? Então estou falando aqui das origens, do destino. Deus é que sabe o destino de todo mundo. Item 4. A palavra de Deus não esconde, conforme os textos que o Tiago leu, que, embora sejamos todos criação de Deus, e embora não possamos determinar o destino, podemos pensar em 3 origens dos seres humanos. Quais são essas 3 origens? A gente para o estudo aqui. Primeira origem, nós temos os eleitos. O João acabou de falar aí para nós, né? Olha, tem gente que nasceu não segundo a vontade da carne, não segundo a vontade dos homens, nem segundo a vontade do sangue, mas de Deus. E é quando Jesus chega para Nicodemos e fala, olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ele está dizendo, da água todo mundo nasceu. Os de Deus vão ter que nascer do Espírito uma hora. Da água você nasce aí. Seja, sua mãe estava bêbada e aí o cara transou com ela lá sem ela poder se proteger, sem ela poder te resistir, né? Isso é um produto da carne. Mas que se naquele ato carnal de um homem covarde também estava dentro de um projeto de Deus que eles iriam se casar, amém. Eu lembro dela. Ela foi estuprada pelo marido dela. Aí ela ficou muito atordoada, porque acho que ele chegou meio alegre da bebida, e ele rasgou ela todinha. E ela ficou muito revoltada. Né? Que é isso? Ser estuprado pelo próprio marido. E aí ela estava andando na rua e acho que era uma cigana, essas pessoas que têm uma vidência, parou lá na rua e falou assim, olha, você está muito ferida, você está muito chateada, mas olha, tem 2 crianças aí, são 2 meninas, e não fica assim não. Você falou alguma coisa do tipo que a felicidade estava com ela e tal, e de fato nasceram 2 meninas, cada uma com uma beleza diferente, né? Uma com uma beleza toda morena e outra com uma beleza toda loira, vindo daquele estupro. Tá vendo que a gente está falando aqui das origens e não dos destinos? E olha só, essa pessoa que eu estou falando é uma pessoa de Deus, que nem parece ser, porque ela não consegue se reunir aqui com a gente, ela tem uma tradição batista, mas olha Deus cuidando dela. Então a gente não está aqui definindo o destino de ninguém. Ela é de Deus, teve que enfrentar os seus vícios, fez muitos anos de terapia, as filhas hoje cresceram, são 2 pessoas adultas maravilhosas, feitas por Deus, que falou com ela por meio de meios que evangélicos não aprovariam, mas foi Deus quem falou com ela. Veio assim, veio doloroso, quer dizer agora que Deus concordou com esse estupro? Não, Deus só estava concordando com a existência da filha dele, que por motivos da existência acabou se envolvendo com um homem que a estuprou, tanto é verdade que ela tem tanta propriedade que ela se separou dele com o tempo. Mas as meninas, apesar do ato criminoso, vieram de Deus. Como é que a gente sabe isso? Porque Deus providenciou que pessoas que nem sabiam dessa história viessem falar com ela. Né? Não fica assim com essa dor. Eu vou tomar conta da sua vida. Tem 2 meninas maravilhosas aí dentro. Que legal. E aí, quando você ouve isso, toda a dor vai embora. Mas ela não deixou de tratar o homem como tal. Tchau, meu filho. Você não vai vir aqui não. Quem fez isso comigo uma vez vai fazer a segunda. Não vai rolar. Certíssima, né? Que a gente usa muito a voz de Deus para ficar alienado. Não. Então, a primeira origem são os eleitos. E aí, eleitos, eu até coloquei aí com as aspas, porque a eleição não é essa coisa que Deus separou pessoas para salvação e pessoas para perdição. A eleição ela tem vários subitens. Por exemplo, eu estou aqui cumprindo a missão para a qual eu fui eleito. Ela nem tem cara de missão,
Eu nem faço sucesso como Silas Malafaia, mas eu tenho consciência aguda e grave, tudo junto, de que eu estou aqui cumprindo a coisa para a qual eu fui eleito. Eu fui eleito para entender essas coisas como eu as entendo. Fui eleito para semear para a eternidade. Agora, eleito não é só quem está fazendo a coisa ostensiva, o que está gravando, o que está fazendo, não. Por exemplo, o meu avô, eu tenho um avô que ele faleceu no alcoolismo. Mas ele é eleito, como é que eu sei? Ele nunca conseguia abraçar o Evangelho, mas ele não morreu sem ser alcançado por esse Evangelho. Meu avô morreu cedo de alcoolismo, meu avô paterno. Talvez o meu próprio pai, não, que no céu não entra pecado. Não, Deus não é moralista. Eu agradeço todo dia porque Ele me deu a chance de entender isso aqui e de pregar sobre isso. Tanto quanto agradeço porque eu sei que Ele salvou o meu avô que morreu no alcoolismo. Mas como assim? O cara morreu alcoólico e vai para o céu? Deus sabe salvar. É que a gente acha que salvação acontece aqui. Ela acontece aqui para mim. Se eu rejeito a palavra de Deus aqui agora, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Eu estou negando a chance. Por exemplo, a sua mãe, né? Ela é de Deus. É incrível como que uma mulher daquela... podemos falar aqui que quem está lá fora não está vendo de quem nós estamos falando. Né? Como uma mulher daquela, cheia de conchavo, pode ser de Deus. É de Deus. Deus não é moralista. Você tem uma responsabilidade com a visão que você recebeu. Ela não, ela vai ser salva. Porque essa eleição aqui, ela também considera o nível de luz que cada um vai receber. De repente eu tenho uma sogra que me acha meio apóstata. Minha sogra é de Deus, que ela é mãe da pessoa que Deus escolheu com a qual eu seria casado. Ou seja, Deus tem coisas que a moral não suporta. Deus tem gente que a moral abomina. Né? Aí você tem gente da minha família que me acha abominável, e eu tenho de Deus a obrigação de entender isso. Ó, eles te abominam, eles duvidam de você, são de Deus. Ó, reverência. Reverência não significa condizer com a corrupção de quem quer que seja. Quer dizer que eu sei que são de Deus. Como algumas pessoas que eu mencionei aqui, elas nem sentem falta de Deus, eu tenho que parar de me adoecer por causa disso. Porque se nem elas são doentes por causa disso, por que eu vou ficar doente? Né? Agora, então esse é o primeiro grupo. O segundo, a segunda origem, são os da natureza. Eu até coloquei da natureza entre aspas, porque, né? Feitos também por processos biotecnológicos. Mas atenção, estou falando aqui das origens. Tem muita gente que foi feito por processo biotecnológico que vai se encontrar com Deus, né? Vai alcançar a salvação, porque isso é um mistério. Eu não sei quem é que vai ser salvo. Eu sei como as pessoas vieram. Entre estes se encontram, olha só, os da natureza. Os filhos de incesto entre pai e filha, nem preciso explicar, já expliquei isso aqui, né? Casamentos que não deveriam acontecer, mas que em acontecendo geraram filhos, né? O fenômeno da superpopulação e suas implicações. Por exemplo, os povos islâmicos têm uma prática que é horrivelmente humana. Quer dizer, demonicamente humana, que é fazer os estupros coletivos. Então eles planejam, algumas seitas, né, das religiões islâmicas, eles planejam, por exemplo, entrar em alguns países promovendo confusões, vão lá e estupram as mulheres para quê? Para poder gerar filhos ali, né? Fazer um povoado. O pessoal até parou de falar disso de 2018 para cá, mas tem vários estudos na Europa da islamização da Europa. Né? Por quê? O que os islâmicos perceberam? Os europeus estão com um número negativo de reprodução. E enquanto os europeus estão reproduzindo pouco, a gente vai encher a Europa de povos de filhos de Abraão. Né? Aí você vai dizer o quê? Que isso é um projeto divino? Deus está nisso? Olha, eu elegi uns homens que vão estuprar umas mulheres aí. Isso é produto humano. Mas aqui eu estou me atendo a falar das origens. Mas quando eu entendo a origem, eu começo a perdoar a mulher que quer interromper essa gestação, sim. Se é um produto humano, eu vou interromper a gestação. E se no meio dessas mulheres que vão interromper a gestação tem alguém que veio de Deus,
agir de Deus ninguém impede, ela não vai conseguir realizar. Né? Mas fora isso, é um absurdo eu ficar... Não, foi da guerra, agora você tem uma ligação com o guerreiro. A Damares queria implantar isso no Brasil. Ele te estuprou, mas agora tem uma ligação espiritual com o estuprador. Ele vai criar uma lei que ele vai ter que te sustentar. Não sustenta. Sem lei, o cara fica intimidando lá, né, a mulher, para constrangê-la. Imagina o estuprador agora tendo que intimidar a vítima para ser sustentado por ele. Isso é uma blasfêmia, vindo de uma mulher pastora evangélica. Né? Então, vocês começam a ver que é blasfemar de Deus se você não entender isso aqui. Estamos acabando, tá, gente? Terceira origem, os filhos do maligno, por assim dizer. Por que são filhos do maligno? Porque embora o diabo não tenha poder de fazer seres humanos, ele tem o poder sobre processos reprodutivos. Você vai ver no primeiro episódio disso acontecendo em Gênesis 6, do 1 ao 4. Quando não quer dizer que os anjos fizeram sexo com mulheres, mas eles meteram desejo nessas mulheres. E os filhos foram feitos em rituais bem macabros. Né? Você pega uma coisinha básica, a gente conhece uma pessoa chamada Fulana de Fátima. Olha que interessante o que eu estou falando aqui. Fulana de Fátima foi oferecida a Fátima e ela chegou às nossas vidas com muitas questões. E Deus foi curando ela de uma por uma das questões dela. Hoje é uma grande mulher. Eu falei com ela em 2015 a última vez. Vamos encontrar com ela. Tá vendo? A origem dela, não por culpa dela, mamãe a dedicou a uma entidade, foi essa. Mas apesar da origem ser essa, ela era de Deus. Tanto é que Deus fez a vida dela caminhar para ela cair no nosso taco. A gente estava lá, puf! Mas ela tem histórias muito cabulosas. Uma vez um espírito maligno manifestou nela no meio do culto. E quem expulsou o demônio que estava nela foi o pai de santo da mãe dela. Foi lá no meio da igreja, dentro de uma campanha, expulsar o demônio dela. Já era quase 3 horas da manhã. E na igreja que estava tendo campanha contra a macumba, o demônio estava arraiando de todo mundo e contando tudo para ela, detalhes da vida de todo mundo. Você vê que a salvação é toda escandalosa, né? Você lembra disso? Em 2008? 2006? Ah, não, você não tinha aceitado Jesus ainda não. Você conhece essa história? Quase que a minha cabeça ia embora na época. Falaram que eu era o culpado, que eu estava pregando besteira lá. Porque eu falei assim, que aquilo ali era Deus zombando daquele culto de quarta-feira que tinha lá. E era mesmo. E era. Que no outro dia de manhã, porque o negócio aconteceu no dia anterior todinho. No outro dia de manhã, quem que recebeu a pessoa lá no gabinete da igreja? Joe. Aí eu fui lá exercer o meu dom. Fui chamado para resgatar alguém que foi consagrado aos demônios para Deus, porque ela nasceu de Deus. Por que eu estou falando isso aqui? Embora esteja um pouco confuso. É que o máximo que a gente pode ir aqui, com todo o nosso pensamento sincero, procurando compreender a razão da nossa fé, a gente pode ir nas origens. No destino a gente não pode ir, não. Nas origens, Jesus nunca... Né? Olha, vocês não me ouvem porque vocês não são dos meus. Olha a predestinação aí. Só que a predestinação dinâmica. Ali você tem duas afirmativas graves de Jesus. A primeira era, vocês nunca vão me ouvir porque vocês nem são de Deus, vocês são produto de judeu. Quando morrer, acabou. Aí um segundo grupo. Vocês não vão me ouvir, porque humanamente falando, vocês nem me suportam, mas vocês vão me ouvir através de Pedro, de Tiago, de Natália, né? Vão me ouvir. E o terceiro grupo eram pessoas que tinham que ouvir Jesus, mas precisavam receber um golpe psicológico. Não sei se já ouviu falar da psicologia reversa, que é assim, você é filho do diabo, mentiroso. O que eu causei em você? Uma crise. Aí o fariseu foi orar. Pronto, objetivo cumprido. Aí o fariseu já passou a ouvir Jesus escondido todo dia e foi salvo. Mas ele só foi salvo quando ele ouviu que ele era filho do diabo. Tá vendo? As origens a gente pode julgar, agora o destino não. Então tem muita gente que nunca vai me ouvir. Parentes meus nunca vão aceitar nada de Jesus através de mim. Porque eles me conhecem, porque eu sou um cara chato, eu sou metido a sabichão. Não vão me ouvir, mas vão ouvir o Kevin. Aí Jesus falou, vocês não vão ouvir porque vocês não são dos meus, eu não quero pegar nada do que não é meu. Dizia Jesus, homem. Por outro lado, o rei do universo também falava, nunca vão me ouvir porque nem se interessarão por mim mesmo. Nem através de mim, nem através de Pedro, nem através de ninguém. Né? Ou seja,
salvação, que é o nosso tema aqui hoje, é entender esses aspectos que são misteriosos, mas quando você viaja um pouquinho no mistério, você fica até mais reverente com a existência. É ou não é? Quer dizer, tem alguém em conflito com o que eu estou falando aqui? Tá dando para levar? É isso que tem que ser ensinado nas faculdades, né? Na ABU tinha que rolar esses estudos aqui, ó. Você pega um cientista e taca amor de Deus nele. Aí o cientista arrogante sai, e o cientista que nasceu segundo o Espírito fica, meu Deus, fala mais, tô gostando. É isso. Então, vamos parar nesses 4 tópicos aqui. Aí, eu acho que a gente vai voltar nisso na outra semana, se vierem vocês. Se vierem as outras pessoas, porque sim, a gente tem que ser carinhoso com as consciências. Aí não é nenhuma equipe especial, não. É porque a gente tem que respeitar os níveis de consciência. Né? Um era o papo de Jesus com Pedro, Tiago e João, e o outro era o papo de Jesus com as multidões. E ele não estava inferiorizando ninguém, ele estava respeitando consciências. Né? Aí é legal você ter o arquivo, porque as consciências que quiserem entender isso vão lá no arquivo. E as que não quiserem entender, aí deu sono. Isso, amém. Tudo vem de Deus. O sono de quem não tem de ouvir e a capacidade de instalar o cérebro de quem tem de ouvir. E isso é salvação. Né? Porque agora você começa a entender um pouquinho a qualidade da sua percepção da existência. E você tem mais responsabilidade para agir. É isso. Amém? Amém, relógio. É a respeito da salvação. A gente usa isso para a Páscoa, né? O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Isso, fica só aquele papo romântico. É. Mas é uma coisa séria, que faz teólogo balançar. E faz pervertido pecar. Quer dizer que tudo está sob o perdão de Deus? Então você é devasso. Eu lembro quando a gente falou isso. Não, isso você está me falando? Não, por favor. Porque aí, quer dizer, eu fico aqui me esforçando para um cara aprontar qualquer coisa, aí eles nem escutam você falando, mas ô pastor, não é assim não. Quem realmente nasceu de Deus, nem tem isso como projeto de vida. De verdade, eu tenho toda a liberdade do mundo. Eu não pense em ser um devasso porque eu tenho certeza da minha salvação. Isso também é uma besteira, né? Você fala assim, mas é sério, se eu te falar que você tem toda a liberdade de fazer o que você quiser. Não, mas você aí, não aí vai que sofrer. Aí que entra, não sei de onde que fala que o Espírito de Deus te constrange. Exatamente, o amor de acaba- Cristo nos constrange. Você tem toda a liberdade para fazer o que eu quero. Se eu quiser fazer, eu posso fazer tudo que eu quero. Mas aí você fala assim, poxa vida. Só que eu sou de outra natureza. Também transforma o desejo também. Eu acho. É? Você nem tem vontade de fazer aquilo. Aí também eu pergunto à pessoa, você quer realmente fazer? Se você não sofrer, você não vai pro inferno, tudo bem. Você quer realmente fazer isso? Tipo assim, eu E quem é salvo, independente do... E eu acho que entender isso é muito legal pra gente sair desse lugar de querer ser Deus, assim, de já achar que entendeu uma chave que agora a gente tem como governar o mundo, Sim. né? No lugar de Deus. Porque entender Que foi o que o isso... Calvino fez. Entender isso me Separou o coloca... mundo de predestinados e não e sistematizou, saiu. né? Porque entender isso me coloca num lugar assim, gente, é Deus mesmo que sabe. Igual depois que eu engravidei, a minha maior angústia foi pensar que existe pessoas que têm uma gravidez indesejada, no sentido assim de ser obrigada porque ela não pode abortar. Porque Nossa, pra mim, isso é que trágico quer demais. demais o Caio, é difícil a gestação, assim, né? Todo o amor e tudo é uma coisa que é um amor com dor, né? E aí eu fico pensando Talvez assim, até para amar, né? Valorizar. você imagina ter igual aquela menina, né? 10 anos de idade, engravidou pelo tio. Isso é uma tortura. Pra mim é a pior coisa, assim, que a pessoa Nossa. defende Mas achando eu acho é que vida gerada eu por sei Deus. que é uma atrocidade e tudo, mas será que ela tinha esse negócio, eu não quero isso? Ela era uma criança, gente. Ela, Ela tá acho que será que sobrevivendo ela a um tio. tinha, não, tô falando assim, ela, será que ela não, porque ela era uma criança. O corpo dela não estava nem preparado. Sim, mas eu acho que ela não tem essa, será que ela tinha essa consciência, eu não quero esse bebê? Porque Tinha, às ela vezes tinha. Eu lembro porque eu li depoimentos do pessoal que acompanhou ela, psicóloga, assistente social, eles falaram que ela tinha muita vontade de tirar, porque na cabeça dela aquilo era um terror. Assim,
O meu tio vinha fazendo isso comigo desde 6 anos. Agora eu tô com esse negócio aqui dentro. Ela já sabe que é um neném, ela teve contato com algo sexual masculino, ela sabe o que é aquilo. Então a percepção dela é muito mais aterrorizante. E quer dizer, mais do que o feto que foi abortado, o cara desgraçado, ele abortou uma infância. A menina não teve infância, acabou. Né? E mesmo que fosse outro caso de uma pessoa que talvez não tivesse essa consciência, e por exemplo, ela crescesse, o pessoal, a Celisa Damares foi para o hospital gritar, chamar a menina de assassina. Como é que uma sociedade de adultos vai chamar uma criança que sobreviveu a um estupro de assassina? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu vi as grávidas que tem na escola, elas levam com... Elas não sabem não tem a menor ideia. O que é. Se elas querem, se elas não querem. Se mas aquilo aí é bom, vende, se aquilo é mas aí ruim. vende um relacionamento mais ou menos consentido, assim, de baile uma coisa funk, muito essas estranha, elas não têm não tem noção. sentimento, E não têm o noção. trauma ele vem daí, né, Leleco? Às vezes lá na frente a pessoa olha pra trás e fala assim, ninguém me protegeu. Isso. Porque a menina tá lá O grávida, trauma você póstumo. conversa com ela não tem sentimento, ela não sabe o que ela fala daquilo. Não sabe. E é até perigoso, porque o neném nasce, ela também vai tratar ele de maneira banal, porque ela não tem ideia do que é aquilo. Elas, 14 anos. Agora, essa menina de conversei 10 com anos, ela, ela gente, mas tem... não tem pinto de consciência de nada. Igual eu atendi uma mãe que a filha sobreviveu ao pai, né? E aí essa mãe levou a criança para mim no consultório 2 vezes. E a menina aterrorizada, porque o pai, que é a figura que ela mais ama na vida, era o mesmo pai que sentava em cima dela, ela morria sufocada. Então para ela é muito confuso. Como é que o cara que eu mais gosto na vida, quase todo dia tentava me matar? E machucava ela toda embaixo, né? A mãe dela meio que preparou ela e ela foi falando e chorando. E depois ela até me contou que ela morria de medo da mãe dela também, que a mãe dela era muito rigorosa, sargentona. Virou aquela coisa assim, eu vou livrar essa menina, mas é no rigor. Até porque é muito difícil traumatizada. naquele processo ali, a criança, o adolescente, ela ter noção de que ela está sofrendo um abuso para ter resposta fisiológica. Muito dor, né? Então... Você imagina o que é o útero de uma criança esticando com 10 anos de idade? Então, assim, às vezes a pessoa pensa que entender isso faz a gente tomar uma atitude nazista. De querer, nazista, mas na verdade é o contrário, entender isso para ser mais humano ainda. Né? Para entender os porquês do Estado ter que interferir mesmo. É Contraditório, porque o pessoal acha que o Estado é autoridade, né? Por exemplo, a autoridade contra a grevista. Mas não entende que o Estado é autoridade numa situação dessa. Um cara bom que fala sobre essa questão, voltando à questão da predestinação, que eu acho ele é um batista calvinista, né? Hoje os presbiterianos são muito calvinistas, mas ele é um batista calvinista, mas que eu gosto muito da maneira, da forma prática como ele fala do assunto, é o Charles Spurgeon. Ele é um do Spurgeon. Ele é bem calvinista, né? Mas ao mesmo tempo ele foi um cara muito fiel no tempo dele, do jeito dele, né? Ele era aquele quase um lorde, né? Que pregava com um cigarrão. Né? Tem até uns folclores aí, né? Umas anedotas que eles falam que ele era contemporâneo do Moody, do It Lá no Moody. Aí ele encontrou com o Moody e o Moody falou assim: o senhor fuma? Ele falou: e o senhor come muito? O Moody era pansudão. Aí acabou a conversa. Porque para que se fumar é igual tomar café. Mas o cara bom, considerando o período vitoriano que ele pegou, né? Eu lembro que tem um livrinho dele, fininho, chamado Eleição. E aí ele fala isso. Você está preocupado com um cara que nem ele não está preocupado com a condição dele? Por que você está se mordendo por causa disso? Tipo isso. Né? Mas são coisas que a gente lê que você só vai entender quando você tem uma situação assim. Olha. Mas assim, ele não chega a falar essa maneira de falar assim, eu que fui desenvolvendo. Então, eu não conheço muito de teologia, de soteriologia, mas talvez o Calvino diga alguma coisa semelhante a isso, né? Eu não sei, eu também não peguei assim, peguei pra ver não.